Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo. Depois de algum tempo sem fazermos lives, estamos aqui, depois de vencer uns contratempos aqui dos bugs do streaming. Nós, como persistentes, estamos aqui. Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa transmissão ao vivo. Will Andrade, seja bem-vindo, meu amigo. Bom demais ter vocês aqui. Hoje nós estaremos falando sobre a liberação emocional. O que é isso? Eu, como médico psiquiatra, terapeuta, constelador familiar, sempre gostei muito de estudar a mente humana, estudar os mecanismos que levam o comportamento humano de um lado para o outro. E, obviamente, me deparei com a psicologia, me deparei com a psicanálise, me deparei com a terapia sistêmica familiar, com a constelação familiar. E nesse caminho, eu vim montando um grande quebra-cabeças de conexões. Um grande quebra-cabeça que me possibilitou chegar a conclusões valiosíssimas. Conclusões essas que me trouxeram a criar a técnica da liberação emocional, que consiste no seguinte: você, como um ser humano, nasceu de um pai e de uma mãe e traz do seu sistema familiar, traz da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, dos seus bisavós, toda uma bagagem de informações das experiências que esses seus antepassados tiveram. E, junto com todas essas experiências, junto com todos esses padrões de crenças e de comportamentos, muitos deles funcionais, outros disfuncionais, junto com tudo isso, você tem a sua própria experiência de vida desde o período gestacional, desde a sua concepção até o dia de hoje. E esses padrões te levam a ter resultados. Resultados esses que te fazem ter sucesso ou fracasso, por exemplo, no relacionamento de casal, aonde você pode, sim, ser feliz ao lado de uma pessoa, se sentir amada, amado, sentir dentro do seu coração amor por essa pessoa, cumplicidade, companheirismo, química, e você pode ser muito feliz ao lado de alguém. Contudo, pode acontecer também de você entrar num barco furado de um relacionamento que é cheio de conflitos, de dores, de desentendimentos, de raivas, de traição, de falta de companheirismo. Sim. O que define o que leva uma pessoa para um caminho ou para outro? É disso que nós estamos falando aqui. O que leva uma pessoa a ser feliz em um relacionamento e o que leva a pessoa a ser infeliz num relacionamento. Ou em outras áreas da vida também. O que leva você a ter dentro do seu coração, dentro das suas habilidades, um grande dom diante do trabalho. E você pode sim, no seu trabalho, ter sucesso, realização, retribuição financeira. Você pode sim, dentro do seu trabalho, se sentir com tanto prazer, com tanta alegria de realizar aquele trabalho, que você faria aquilo por horas. Que talvez você trabalharia com aquilo até se não fosse nem receber, você faria pelo tanto prazer que você faz aquilo. Mas pode acontecer também de você entrar em um trabalho, em uma forma de servir a vida, em uma profissão, onde você vive frustrado, frustrada, onde você não é valorizado, não é valorizada, onde o salário é super baixo,
aquém do que você realmente gostaria de receber. Você pode sofrer perseguições dentro do seu trabalho. Pode acontecer, como eu atendi recentemente, uma terapeuta da França que trabalhava dentro de um sistema de saúde extremamente organicista, baseado no tratamento medicamentoso, explicitamente e exclusivamente no tratamento medicamentoso, aonde ela estava dentro de um contexto ali de trabalho, aonde os pacientes dela viviam dopados e todo o sistema colaborava para aquilo. E ela, uma terapeuta muito capaz, inteligente, integrativa, com uma visão muito mais ampla do que aquilo ali, querendo que aquelas pessoas pudessem ter acesso a uma saúde mental legal, tranquila, sem viver dopado, mas ela não conseguia fazer. Ou seja, ela era boa no que ela fazia, ela amava o que ela fazia, mas ela se enfiou dentro de um trabalho onde ela vivia lutando contra o sistema inteiro. E através da liberação emocional que a gente fez, a gente descobriu a causa disso. E ela teve um caminho fantástico. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que nem sempre só gostar do que você faz e fazer bem feito vai ser suficiente para você ter sucesso profissional, sucesso financeiro. Então, tem pessoas com curso superior, mestrado, doutorado, PhD, pós-doutor, de tudo quanto é tipo, e entra em um trabalho e se sente infeliz e não recebe a retribuição financeira de tantos anos de curso. Mas já tem outras pessoas somente com o curso primário que, com algo dentro de si, é desse algo que a gente vai falar, consegue enriquecer, consegue ter uma retribuição financeira daquele trabalho que ele realiza, consegue sucesso no sentido de ser validado pelas coisas que ela faz, de receber honra ao mérito, receber homenagens no trabalho que ela realiza, ter na sua própria coordenação dezenas de pessoas que louvam essa pessoa no trabalho de liderança, de progresso, de prosperidade que ela dirige numa empresa, por exemplo. Existem pessoas que podem ter, diante da sua saúde emocional, da sua mente, uma situação extremamente desfavorável. Por exemplo, na pobreza. Por exemplo, lá na seca do Nordeste, numa vilazinha pequenininha. E você olha para aquela pessoa, você a cumprimenta e ela sorri com a cara boa para você. Ela te cumprimenta alegre. Ela tem alegria. E se você pergunta para ela se ela está preocupada com o que vai acontecer, como que ela vai comer amanhã, o que vai ter depois, ela fala, não estou muito preocupado não, a gente sempre tem alguma coisa para comer, o vizinho traz, a nossa família é bastante unida, se tem muito a gente come muito, se tem pouco a gente come pouco. Ou seja, um sentimento de leveza, de contentamento e de segurança mesmo em situações adversas. Por um outro lado, o que a gente mais vê por aí também são pessoas que têm tudo para ser feliz, tem um bom trabalho, ganha bem, tem dinheiro, tem uma família estruturada, tem uma esposa legal, tem um marido legal, tem filhos saudáveis. E quando você pergunta, e aí fulano, como é que tá? Ih, doutor, gente, tá tudo muito ruim. Então a pessoa tem lá dentro de si um sentimento de tristeza, de desânimo, de irritabilidade. A pessoa simplesmente sente até uma culpa, porque ela fala assim, doutor, eu tenho tudo para ser feliz, mas eu sinto essa tristeza, essa irritabilidade que eu não aguento. A pessoa está dentro de casa, dentro de um condomínio fechado, super seguro, e você pergunta, como é que você está? Nossa, com medo. Estou com medo da guerra, com medo de doença, medo de passar mal, medo do filho não formar na faculdade, e um monte de medo, ansiedade. Então, o que define uma pessoa ter uma saúde emocional, mental boa, sentimentos de segurança e de satisfação com a vida, e o que define uma pessoa que tem depressão, que tem irritabilidade,
uma pessoa que sente um desprazer nas coisas da vida, vive sem energia, com a sensação que tudo vai dar ruim. Tem algo dentro da sua mente, dentro do seu coração, que define sucesso ou fracasso, saúde ou doença, inclusive física. Então, através dessas experiências é que nós concebemos a liberação emocional. Da experiência do que define sucesso ou fracasso, saúde ou doença, alegria ou tristeza, ansiedade ou sentimento de segurança. E é disso que a gente está falando hoje aqui. E nós temos uma convidada mais do que especial para falar com a gente sobre isso, que é a Solange Mello. Já já ela vai entrar com a gente, porque nós vamos falar sobre a liberação emocional na prática. Na prática, em que nível acontece? Porque a gente vem aqui trazendo esses conceitos quânticos relacionados a esse acesso ao inconsciente coletivo, que é um arquivo de memória familiar, onde você acessa sem saber o que aconteceu com o seu avô e isso trazendo reflexo. Você acessa sem saber a memória de um irmão que foi abortado antes de você e você traz de lá um sentimento de tristeza, de luto e sofre uma depressão. Então, muitas vezes, o que a gente traz aqui fica abstrato demais para o entendimento. Então, quando a gente traz aqui alguém para dar um testemunho, para mostrar sobre a liberação emocional, na prática, como que acontece na vida de uma pessoa. E a Solange Mello é minha mentorada, está fazendo o processo de mentoria comigo, onde a gente vai liberando traumas do passado e os resultados vão acontecendo na vida como um todo. Solange, tá aqui com a gente, dá um oi aí, por favor, para eu te encontrar e pedir para você compartilhar a tela aqui comigo. Só dá um oi nos comentários que fica mais fácil de eu te achar. Porque é o seguinte, nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. E nós criamos a realidade à nossa volta de uma forma muito poderosa. E a gente vai falar exatamente como criar uma realidade favorável e sair das realidades de sofrimento. Sol 1977 Mello está aqui conosco. Entrar ao vivo com Solange. Olá. Olá, Solange. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. E você, como está? Tudo ótimo também. Que bom. Quero começar te agradecendo por estar aqui com a gente hoje e te parabenizando por essa disposição de estar aqui com a gente. Nós tivemos uma sessão na semana passada, onde nós viemos fazendo uma avaliação de todos os resultados e teve algumas coisas que você me disse ali que eu falei, uau, que legal, como é bom ter esse tipo de transformação, de resultado na vida. E aí foi quando eu convidei a Solange para vir aqui e compartilhar com as pessoas, né, esses resultados que são extremamente ilustrativos, extremamente pedagógicos, no sentido do entendimento, do nível, como que se sucede o processo onde a gente está passando por uma dor, seja ela emocional, qualquer que seja a dor, e de repente a gente tem ali uma cura, uma melhora, algo de bom acontecendo. Muito obrigado e parabéns pela sua disposição em estar transbordando na vida das pessoas. Galera, hoje a live está especial. Obrigada. Peço que vocês cliquem nesse aviãozinho aí, chamam a gente para estar com a gente e coloquem aí nos comentários o que vocês estão achando disso tudo aí que a gente está explicando. Solange, fique à vontade, amiga. Conta pra gente aí como é que foi. Como é que você me conheceu, Solange? Conta aí.
Como é que estava na sua vida? Como é que você me achou? E de repente, depois a gente começou o processo de mentoria. Conta pra gente. De repente você apareceu para mim no Instagram e aí eu comecei a te seguir e comecei a acompanhar e fui me identificando com você, né? Vendo suas lives, vendo as coisas que você falava. E aí, no momento que eu estava passando por uma dificuldade aqui na minha casa, no meu relacionamento, com os meus filhos, eu pensei, esse médico que eu vou procurar. Mas na verdade eu fui te procurar como médico, psiquiatra, né? Foi. Nossa primeira consulta foi como médico e a gente conversou e aí você me falou da autoliberação, a gente marcou uma sessão, eu fiz a primeira e já nessa primeira sessão, para uma pessoa que é muito cética como eu percebi que algumas coisas já começaram a mudar. Não só comigo, como com os meus filhos, e aqui na minha casa também as coisas começaram a mudar. Então, é, depois dessa primeira autoliberação, a gente esperou acho que uns 15 dias, 20, né? E a gente voltou a se falar. E aí você comentou comigo da mentoria e eu decidi fazer. E foi a Sim, melhor coisa que eu fiz para mim, né? Para mim, para minha família, para os meus filhos, para o meu relacionamento. sim, Então, começamos a fazer. Nas primeiras semanas foi bastante difícil. Até hoje é sim. um pouco, né? Ótimo. Foi bom você ter falado dessa parte difícil aí. Vamos começar pelo que estava difícil, né? Na verdade, você veio pela primeira vez, no primeiro atendimento, em consulta médica, né? E na Uhum. consulta médica, obviamente, como psiquiatra, você veio com questões emocionais, tristeza, irritabilidade, ansiedade. É Vamos isso. começar por essa área da vida aí, na parte das suas emoções. Como Eu. que era a sua vida antes, do ponto de vista emocional, as suas emoções, antes da gente iniciar o processo, antes da gente descobrir aqueles traumas e ir liberando aos poucos, no que diz respeito às suas emoções. Vamos pegar esse lado e depois a gente passa para as outras. Uma pessoa extremamente ansiosa e irritadíssima. Cheguei até a pensar que eu tinha algum transtorno bipolar, que falam, né? Tudo me irritava, nada estava bom para mim. As pessoas me irritavam por qualquer coisa que fizesse. Eu exigia uma perfeição de todo mundo, de mim, dos meus filhos, do meu marido, onde não existe essa perfeição, né? Então isso me irritava porque não atingia os meus objetivos. E uma ansiedade que não tinha fim, assim, eu já não sabia mais o que fazer. Eu falava, gente, eu não tenho por que estar tão ansiosa. Uma ansiedade em relação aos filhos, com medo do futuro. E pensava assim, se eu não fizer isso agora, vai dar tudo errado. Os meus filhos não vão ser isso, não vão ser aquilo. Eu já não sabia mais nem o que eu estava fazendo, mais se estava certo ou o que estava errado. Eu achava que eu estava fazendo tudo errado. Eu queria um botão que eu resetasse, voltasse e fizesse tudo de novo. Foi por isso que eu procurei você. Sim. E Solange, deixa eu só perguntar para o pessoal que está aqui com a gente, porque o objetivo disso aqui é que vocês aprendam, que vocês entendam todo um contexto em que vocês, cada um que está aqui nessa live, também pode ter esses resultados que a Solange teve. Quem que está aqui com a gente na live que se identifica com esse perfeccionismo, que se identifica com esse excesso de autocobrança e excesso de cobrança das outras pessoas. E, obviamente, com a cobrança, com esse excesso, com esse perfeccionismo, claramente vem um sofrimento, uma dor. Coloca aí nos comentários como que é para você que está aqui essa questão do risco do erro, né? Da expectativa de fazer tudo certo, da necessidade de ter uma certeza de que eu vou fazer correto, aí depois querer voltar atrás e fazer de novo. Coloca aí nos comentários como que é isso para você. E diga para gente,
Solange, como que foi nessa parte aí da, da irritabilidade, da ansiedade, da preocupação excessiva, do perfeccionismo? A gente descobriu muitas coisas, né? Sim. Do seu sistema familiar, do seu passado, da sua infância, do Uhum. seu vínculo com o seu pai, com a sua mãe. E que quando a gente virou aquela chavinha, algo aconteceu. Sim. Qual que foi aí? Você consegue lembrar qual que foi as principais chavinhas que apareceram quando a gente abordou o tema irritabilidade e ansiedade? Sim. Eu achava que eu tinha problema com o meu pai, nem sei por que também, mas no fundo eu tinha muito, não vamos dizer problema, né, com a minha mãe. Eu sentia muita pena da minha mãe, sempre, a vida inteira foi assim. E, e aí, com a autoliberação, eu percebi que eu não tinha problema com meu pai, que o meu negócio era com a minha mãe. E isso estava interferindo muito aqui na minha vida, né? Com os meus filhos, com meu marido, na minha ansiedade de querer fazer tudo tão perfeito. E isso me desgastava muito. Aí eu corria durante o dia e chegava à noite eu estava desgastada, só tinha vontade de chorar, achando que eu tinha feito tudo errado durante o dia. E aí quando eu fiz as autoliberação, que eu consegui entender, eu consegui não, você fez com que eu entendesse isso, eu me senti mais leve e as coisas começaram a fluir a partir desse momento, né? Dessa primeira autoliberação. E tudo foi ficando mais fácil, mais leve para mim, porque tudo para mim era muito pesado, era muito desgastante, né? O meu dia a dia parecia que eu não queria acordar, porque ia começar tudo de novo, todo o meu estresse, toda a minha irritabilidade, sabe, aquela coisa, a rotina de novo do meu estresse, e eu brigando o tempo todo, brigava com os meus filhos, com meu marido, com, com as minhas funcionárias, com todo mundo que aparecesse na frente. E quando girou essa chavinha, foi na primeira autoliberação que a gente fez, né? Que eu me lembro foi isso. Se bem Sim. que eu chorava tanto que. Mas foi muito bom. E foi da minha mãe, não foi? Em relação à Foi. minha mãe. Foi. Tiveram vários fatores de infância, mas disparado, gente. O contexto da Solange não é incomum, é comum pra caramba essa questão aí do relacionamento com a mãe. Existem muitos conteúdos que são inconscientes, muitos mecanismos que são inconscientes. E a nossa mente faz algumas analogias. E uma analogia que é inconsciente, que a gente está tornando consciente agora aqui, é que a imagem que a gente tem da nossa mãe é a imagem que a gente tem da satisfação, da alegria. Mãe, na mente humana, equivale à satisfação, à saciedade, à alegria. Por quê? Nós temos a nossa mente formada pelo conjunto de experiências das gerações anteriores, que vem do inconsciente coletivo. E foram as mães que serviram aos seus filhos, que saciaram aos seus filhos, principalmente a fome, quando é bebê. Então, a imagem que tem da mãe é a imagem da sua saciedade, da satisfação. Então, quando a gente tem umas tretinhas com a mãe, e eu já passei por isso demais também, foi uma das coisas que mais eu também tive dentro do meu processo de liberação emocional, a gente acaba tendo uma sensação de desprazer e de irritabilidade que vem sem a gente saber por quê. Simplesmente por ter esse, esse contexto aí de crítica aos comportamentos da mãe. Porque o que acontece? Como criança, a gente sempre tem uma expectativa lúdica, fantasiosa. Então a gente, lá na infância, pinta uma imagem de uma mãe perfeita. Eu queria uma imagem de uma mãe que me desse um abraço, uma mãe que me desse carinho, uma mãe que não trabalhasse tanto, uma mãe que comprasse o brinquedo X para mim. A criança fantasia uma imagem fantasiosa da mãe
e acaba trazendo isso na vida adulta. E se não volta lá atrás através de um processo, essas expectativas infantis continuam atrapalhando essa relação íntima dentro do coração com a mãe. Isso é independente de conversar com a mãe, independente de se relacionar com a mãe do ponto de vista físico, mas do ponto de vista mental, a gente acaba tendo essa liberdade. Você consegue lembrar o que era em relação à sua mãe que você trazia da sua infância dor, Solange? Ah, da minha mãe não reagir às coisas que meu pai falava e que ele fazia. Não que ele a maltratasse diretamente, né? Não, ele nunca levantou a voz para ela, nunca presenciei isso na minha vida. Mas eu achava que a minha mãe tinha que ter reagido a muitas coisas que a maneira como ele se comportava. E, e a minha mãe, na sabedoria dela, que eu não entendia, né, como criança, ela levava a vida dela dessa forma. Só que eu não entendia. Então eu cresci falando, não, eu não vou ser igual a minha mãe, eu não vou agir igual a ela. E aí eu fazia tudo errado. Quer dizer, agora com os meus filhos, com o meu marido, e eu não aceitava esse comportamento da minha mãe em relação à vida que ela levava com meu pai. E ficava com essa expectativa infantil, que nem você fala, né? Trouxe para o meu relacionamento isso. E até, apesar de que eu acho que eu sou uma boa mãe, eu agia muitas vezes com uma infantilidade em relação aos meus filhos. Então, uma imaturidade, sabe? E eu acabava. O sentimento que eu tinha era assim: eu estava sendo desvalorizada, desrespeitada. Eu sentia isso. No fundo, eles não, não estavam fazendo isso, mas eu me sentia assim. Hoje não me sinto mais assim, né? Depois das autoliberações. Mas em relação à minha mãe, que eu me lembro é isso. É que foram tanta coisa que eu não sei se eu vou me lembrar de tudo. Talvez sua memória seja melhor que a minha. Sim. E veja bem, quem que está aqui na live que se identifica com isso que a Solange trouxe aí, de ter visto os seus pais no relacionamento deles e fazer aquela expectativa, aquela, nossa, minha mãe tinha que tratar o meu pai diferente, meu pai tinha que tratar minha mãe diferente. Quem se identifica aí? Porque quem se identificar já vai trabalhando dentro do seu coração um processo de aceitação, de concordância, de, digamos assim, de humildade, de reconhecer que para um filho meter o bedelho no relacionamento dos pais, ainda que mentalmente, sai caro. E o preço que a Solange pagava era uma irritabilidade que gerava conflito dentro de casa, né, Solange? Assim, Sim. brigas, às vezes a Solange tinha até momentos de brigar fortemente, de elevar a voz. Com os E como filhos, que com o ficou marido. depois? Como que ficou depois, Solange? Se é, o quanto, por exemplo, a irritabilidade te incomodava antes, de 0 a 10, o quanto a irritabilidade te incomodava antes do processo? 10. Me 10. irritava antes. Me incomodava 10. muito. Quantos Não por só a cento, mim, né? quantos por cento da sua irritabilidade foi embora, você diria? 95% foi embora, Uau, porque ainda tem né, tem uns uau. 5% ali que tem umas coisinhas que eu preciso melhorar. Sim, Mas eu posso dizer que eu sou uma outra pessoa hoje, né? Depois das sessões que a gente fez, a grande mudança que eu percebi logo nas primeiras sessões foi em relação aos meus filhos. sim, Isso assim, claro, eles estão comigo o tempo todo. A maneira que eles começaram a me olhar, eu percebia que estava diferente. A maneira deles agirem comigo mudou já na primeira semana. sim. E E isso mudou como? foi Como era antes o jeito deles agirem com você e como ficou depois?
sensação que eu tinha em relação a eles é que tanto fazia eu para eles, sabe? É como se eu era meramente a pessoa que cuidava deles, entendeu? Eu me sentia assim. E depois eu comecei a perceber que não, que que o olhar deles em relação a mim era diferente, mudou na verdade. Eles começaram a ser mais, eles são carinhosos, só que eu não sentia eles assim. Então eu comecei a perceber que desde o olhar deles para mim, a forma deles falarem comigo mudou, o carinho deles, a preocupação deles mudou também. Não é que eles não eram assim, eles são assim, mas eu não sentia assim, eu passei a senti-los mais assim. E em relação ao meu marido também, mesmo naquele momento ele não estando com a gente, eu comecei a perceber que quando ele vinha para ver os meninos, ele ele estava diferente, não só na maneira como ele olhava para mim, como na maneira que ele falava comigo, que ele se expressava. Então, tudo isso eu acredito e é real na minha vida, que foi através dessas autoliberações que foram fazendo com que acontecesse essa grande mudança na vida deles e na minha. Nem precisou assim eu ficar falando para eles, eu não fiquei falando nada, eu fiquei na minha e só agi assim, claro, tiveram momentos que eu achava que eu não ia dar conta, aí eu lembrava da nossa autoliberação e isso me ajudou e me ajudava muito naquele momento quando eu achava que eu não ia dar conta mais e eu voltava e eu continuava firme ali. E isso, cada autoliberação que a gente fez era uma porcentagem que ia me libertando, assim. Sim. Solange, olha, Zandona Lines tá trazendo aqui. Uau, sinto isso também em relação aos meus filhos. E é um sentimento que a Solange trazia e que muitas pessoas têm de não ser vista, não ser atendida nas suas necessidades, sabe? Principalmente quando uma pessoa é muito cuidadosa com as outras. E veja bem, isso acontece muito frequentemente na relação de mãe e filhos. Por quê? Porque mãe, por conceito, ela é muito cuidadosa com as outras pessoas. Porém, não se restringe a essa relação de mãe e filhos. Às vezes com o marido, às vezes com irmãos, às vezes com os próprios pais, às vezes no trabalho. A pessoa cuida, leva e traz e faz isso e faz aquilo, se preocupa com a saúde, se preocupa com o bem-estar da outra pessoa e tem aquele sentimento de que e eu? Ninguém me vê nas minhas necessidades ou ninguém atende às minhas necessidades. Era mais ou menos isso que você sentia, não era, Solange? Sim, era isso. Eu sentia que eu fazia tudo por todos e ninguém fazia nada por mim. Eu me sentia abandonada. E é um sentimento horrível isso, né? Aí me batia aquela tristeza, aquela irritabilidade, porque eu falava, nossa, ninguém se importa comigo. Mas não era isso, na verdade. Eu me sentia assim, mas não era o que estava acontecendo, né? E, e agora eu faço questão de expressar, falando as coisas para ele e faço não, peço. Eles também agora eles se expressam mais assim, falam, não, mãe, não é isso aqui e tal. Eles me mostram, não é isso que você está pensando. E até esqueci o que eu ia falar agora. Mas Solange, fugiu o que eu ia você falar. percebeu, você percebeu que os seus filhos mudaram o comportamento com você?
Nossa, mudou demais, mudou 100%, os dois. Por quê? Agora eu lembrei. Porque a minha ansiedade, a preocupação que eu tinha em relação ao futuro deles também, isso não é que eu não me preocupe, não é isso, né? Quem é mãe sabe. A gente nunca deixa de, de ter preocupação. Mas eu não tenho aquela expectativa que eu tinha tanto, sabe? Eu me projetava nos meus filhos, principalmente no mais velho. Então não tenho mais isso. Agora ele tá um menino mais leve, ele tá vivendo. Eu sinto que ele tá vivendo mais leve, o mais novo também. Eu tenho dois meninos e eles estão com a vidinha, eles estão mais felizes. E isso, ai, se eu falar mais um pouco dos filhos, eu choro. E ver isso nos meus filhos, na minha vida, aquilo que a gente já conversou, me deixa muito, muito feliz e muito agradecida de ter te conhecido e ter podido, né, ter a oportunidade de ter feito essa mentoria contigo. Nossa, foi tudo na minha vida, foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, para minha família, para os meus filhos. Não tenho problema em falar, naquele momento eu estava separada do meu marido e graças a você, as mentorias que a gente fez, as autoliberações, a gente resolveu se dar mais uma chance, né? Porque os dois mudaram, não só eu, mas ele também, né? Uau. Então, através da minha mudança, eu consegui fazer tudo isso e mais um pouco por mim e pelos meus filhos, né? Pela minha família. E nossa, eu sou muito grata e eu sou muito abençoada de ter podido fazer isso com você, sabe? Sim. Era o que eu precisava. Eu havia feito outras coisas antes, mas não ficou no ar, eu não sabia como lidar. E eu acredito que tudo tem o momento certo, né? Que Deus coloca as pessoas na vida da gente no momento certo, porque tinha que ser nesse momento, tinha que ser com você. E foi muito, muito bom. Está sendo bom, claro, a gente não terminou, a gente continua, né? Sim. E até a nós, não sei se você vai falar ainda desse tema da autoliberação, que eu nem pensava assim, nossa, isso não vai, nem vai rolar lá do nascimento lá, que depois a gente conversou, lembra? Em relação ao meu Vamos, irmão, a minha mãe. vamos chegar lá. Mas antes, deixa eu só esclarecer aqui para as pessoas que tem muita gente nova no nosso perfil aqui, que é o seguinte: é, a liberação emocional e a autoliberação, elas são derivadas de um processo de liberação de traumas. A autoliberação é um contexto onde eu ensino através de um curso chamado Método Autoliberação para a Vida, que lá no link da minha bio, inclusive, tem uma aula gratuita lá, quem quiser conhecer o método e entrar como aluno do método ALV, Autoliberação para a Vida, vai aprender através desse curso a autoaplicação, aplicar em si mesmo, através de um conteúdo teórico e através de áudios semelhantes a meditações guiadas, e esses áudios semelhantes a meditações guiadas, que são as autoliberações, que eu disponibilizo para todos os meus mentorados. E a mentoria, que é o que a Solange fez, a Vera Santin estava aqui na live com a gente também, comentou aí que foi ótimo para a vida dela, acho que vocês viram. A mentoria é um processo de 5 meses, onde eu acompanho o meu mentorado mais de perto, conduzindo em um processo de sessão individual de 1 hora. E em cada sessão, a gente vai abordando o maior problema, que revela o maior trauma, que esse maior trauma sendo liberado, várias coisas vão melhorando ao mesmo tempo na vida, né? Então, a sessão de liberação emocional é onde tem a minha ajuda individual para encontrar bloqueios, encontrar esses traumas e já liberar ali dentro da sessão. E a autoliberação complementa a liberação Sim, emocional, porque quando a gente olha pela primeira vez para um trauma, um abandono, uma violência que a gente sofreu lá atrás,
pela primeira vez dentro de uma sessão, é muito doloroso. E o alívio e a liberação é muito poderosa, muito grande, muito forte. Porém, na segunda vez que você olha de novo para aquele trauma, dói de novo. Porém, dói muito menos. E a consequência de sofrimentos repetidos na vida cotidiana tem uma relação direta, proporcional à quantidade de dor que você tem diante daquilo que aconteceu lá atrás. Então, a autoliberação, quando você coloca o áudiozinho, fecha os olhos, 15 minutos esse áudio por dia, e lembra lá do trauma que liberou lá com o Dr. Dinho, ou algum trauma que você já sabe que tem. E libera, você está diminuindo gradativamente, a cada vez que você vê aquele trauma, a sua dor diante daquele trauma, e junto você diminui a consequência dessa dor, que é um sofrimento da vida cotidiana. E agora, Solange, você trouxe aí em relação ao seu relacionamento de casal com o seu marido, que estava em crise, que houve, né? Vocês ficaram até separados, como você mesma disse aí. Conta para mim, conta para todo mundo aqui, que com certeza todo mundo quer saber. Como que era antes da liberação, antes da gente fazer as sessões, antes de você entrar no processo de mentoria? A Solange, uma mentorada muito aplicada, faz as autoliberações também, se empenha, isso é fundamental para o resultado. Mas como que era o seu relacionamento antes e o que mudou? Como está hoje o seu relacionamento com o seu marido? Conta aí pra gente. Era complicado. Ao mesmo tempo que a gente queria ficar bem, a gente ficava em pé de guerra o tempo todo. Eu me sentia assim, desrespeitada no sentido de ele não me incluir nas coisas que ele fazia. E aí, por isso, eu também não incluía ele nas minhas coisas. E a gente estava num momento bem complicado que chegou ao ponto de eu me separar dele. E quando a gente fez a liberação emocional, que você me orientou que era para eu ir aos poucos, que até bloqueei ele em todos os meus com meu telefone e tudo, né? E demorou um pouco, mas de repente, depois que a gente fez, eu acho que umas 3 sessões de liberação, de repente me deu um start. Eu cheguei de viagem e resolvi voltar a falar com ele. Alguma coisa mudou aqui dentro. Não sei, não sei falar aqui o que foi. É um sentimento que chegou assim, que falou assim: desbloqueia, volta a falar com seu marido, ele é o pai de seus filhos, é assim que tem que ser. E a partir desse momento que eu comecei a falar com ele, as coisas mudaram e foi mudando para melhor. E aos poucos a gente foi se reconectando, né? E a gente voltou unir a nossa família de novo e estamos aqui ainda, graças a Deus, e espero continuar assim, que tá tudo bom, né? Tudo que ele fazia me irritava, e eu acho que ele tinha esse mesmo sentimento em relação a mim, tudo. Não tinha nada que ele fizesse que era bom para mim. Eu sempre achava que ele estava me enganando, mentindo, e ele não estava fazendo isso, sabe? Ele só deixou de contar algumas coisas porque ele achava que ele me irritava, que eu ficava brava, tudo eu brigava, tudo eu cobrava muito dele. Então, ele acabou se fechando até para evitar o conflito, né? Só que eu não entendia isso, sabe? Eu achava que tinha alguma coisa que ele estava escondendo de mim. Não tinha nada de grave, porque ele só omitia coisas para que eu não me estressasse mais, porque ele sabia que eu ia brigar. Porque era o tempo todo assim, quase, sabe? E, Sim. e E isso mudou. veja bem, Solange, você tinha essa noção racional que as coisas que ele fazia não eram tão graves
pelo tamanho da raiva que você ficava, não era? Sim, Ou seja, até para ilustrar para todo mundo aqui como que acontece, você, de alguma forma, projetava sobre o seu marido, isso é a coisa mais comum que existe, eu atendo isso todos os dias, projetava no seu marido as raivas que você tinha do seu pai, pelas sim, coisas que ele fez com a sua mãe. Um sim. sentimento adotado por um, né? Igualzinho. Eu acho, era como se eu, era como se ele fosse o meu pai mesmo, na verdade. Só que se eu tinha alguma coisa, eu não tinha consciência. Eu acabei tendo depois, né? Eu projetei toda a minha mágoa, a minha tristeza em relação ao meu pai, projetei nele. Então eu descontava tudo nele, entendeu? Então, e ele não é meu pai, né? Ele é meu marido, ele é pai dos meus filhos. Então Sim, eu e, aceitei isso. e veja bem, e aí o que acontece? A Solange até falou aqui no começo da live que, olha, eu tentei um monte de coisa e não deu certo. Porque as técnicas, um monte de terapia, um monte de contexto, né, de autoconhecimento, beleza. É porque a maioria das técnicas vão trabalhar cognitivamente, dizendo, por exemplo, Solange, veja bem, olha o que ele fez isso, isso, isso. Nossa, mas isso não é tão grave. Aí o que acontece? Geralmente a gente já está percebendo que não é tão grave, mas lá de dentro vem a raiva. É como um fóbico de aranha, por exemplo. Não adianta a pessoa ter uma fobia de aranha. Você mostra uma foto de aranha para a pessoa e fala, olha, é só uma foto. Mas a pessoa só de ver a foto é um gatilho que faz ela trazer uma emoção de um medo que ela viveu lá atrás. E aí quando você vai tentar trabalhar na cabeça da pessoa cognitivamente, olha, é só uma foto, a pessoa fica com raiva de você, porque ela vai falar, eu sei que é só uma foto, mas eu tô com medo assim mesmo. Então, quando numa terapia cognitivo-comportamental, numa terapia convencional, numa psicanálise, alguém argumentava com você, um terapeuta vai e argumenta, não, mas a raiva que você tem está muito desproporcional ao comportamento dele, que não foi algo tão grave. Você dizia assim, eu já sei, mas a raiva está vindo. Então, quer dizer, por que, que a liberação emocional é tão efetiva? Por que, que ela entra dentro daquilo que precisa ser feito? Porque a gente descobre qual é a causa real. Da onde vem aquela raiva? Aquela raiva não é do marido, assim como o medo não é da foto da aranha. Estou fazendo uma analogia, uma comparação para que todos entendam. A raiva era do pai. Então, dentro do processo de liberação emocional, que pode ser feito dentro da mentoria e que pode ser feito também em uma sessão de um tema pontual, dentro do processo, o que a gente faz? Primeira coisa, a gente faz um exercícios de respiração e de percepção corporal, exercícios de presença, que auxilia na expansão da consciência, auxilia na capacidade de acessar de forma consciente esses conteúdos que a gente já acessa de forma inconsciente o tempo todo. Então, através das respirações e do exercício de presença, no começo da sessão, a gente gasta aí uns 5, 6 minutos expandindo a consciência nesse sentido, é onde eu conduzo o meu mentorado, o meu cliente ali numa sessão, a desapegar de medos, expectativas, desejos. Você deixa de pensar o que você acha que é, você deixa de pensar o que você não gostaria que fosse, você simplesmente entra num fluxo de informações. E na hora que a gente entra dentro desse fluxo de informações, eu dou o comando. Aí eu dei o comando. Solange, veja onde essa raiva começou. Tum, já veio. Minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo e tal, e eu senti muita raiva. Aí a liberação emocional é com o marido? Não, é com o pai. Liberando a raiva daqueles acontecimentos em relação ao pai, a gente tem automaticamente a liberação dessa raiva em relação ao marido. Ela vai olhar o marido e como o pai já não está mais com um conflito, né, do subconsciente, ela vai olhar o marido e ver o marido. E não vai ver o pai projetado no marido. Então, ilustrando, né, trazendo conhecimento para todo mundo, trazendo na prática como que a liberação emocional pode trazer um resultado desse, né? E como que está hoje?
Como que está hoje, Solange? Você que entrou num momento de um conflito que até a separação estava parecendo ser a alternativa ali. Como que vocês estão hoje no relacionamento? Fala aí, quantos por cento melhorou, digamos assim, dos conflitos que vocês tinham antes? Não, foi o motivo, né? A gente separou, ficou separado. E agora, assim, é, a- ele falava que ele passava a imagem de que ele só se importava com os filhos. Mas eu comecei a perceber que não, que ele começou na verdade ele se importava muito comigo, só que eu não conseguia ver dessa forma, né? Eu sempre agredia verbalmente, achando porque como tudo que ele fazia me irritava, né? Eu sempre acabava agredindo verbalmente, discutindo por coisas que eram sem sentido às vezes, sabe? E hoje não. Hoje vou falar para você, não vou dizer 100% porque eu ainda sou bem brava, mas em relação ele comigo, 100%. Ele mudou assim a maneira dele se relacionar comigo, ele mudou 100%. Claro que tudo tem um esforço, né? Eu percebo que ele também se esforçou bastante, tem se esforçado muito, muito para, vamos dizer, para me agradar, mas não é para me agradar, é para evitar o conflito. E ele acaba me mostrando que muitas vezes que eu estou exagerando determinado assunto, ele procura sempre me acalmar e me mostrar o outro lado, porque antes eu não queria ver o outro lado, eu só queria ver o meu lado e eu estava certo o tempo todo, porque me remetia muito ao meu pai, né? Que eu queria que a minha mãe reagisse assim com o meu pai. E o meu pai, a minha mãe sempre passava a impressão de que o meu pai estava sempre certo. E então eu não podia fazer isso, deixar o meu marido estar sempre certo, né? E em relação a mim com ele, eu não vou dizer que está 100%, mas está 95% Sim, que de maravilha. calma, Que maravilha. 95% de melhoras no relacionamento. melhor. Parabéns. É uma vitória muito grande, né? É um relacionamento restaurado. É um relacionamento que voltou a ter união, voltou a ter paz, né? Parabéns, isso é uma grande conquista. E Obrigada. você até trouxe aí também a questão da liberação de traumas gestacionais. A liberação de traumas gestacionais, gente, para quem não sabe, é o seguinte: desde o período gestacional, desde dentro da barriga da mãe, nós já temos uma percepção de tudo que acontece à nossa volta. Inclusive, é o período onde teve a concepção, já tem uma consciência ligada ali, naquele bolinho de célula. Não tem cérebro, mas tem uma consciência. E essa consciência acessa o que está acontecendo à volta. E depois do embrião, cada vez mais, o bebezinho vai crescendo, e ele vai acessando cada vez mais. Então, tem um momento no processo de mentoria que a gente faz a liberação de traumas gestacionais, onde a gente faz uma regressão ao período gestacional, ou seja, a gente volta na memória e acessa esse arquivo de memória familiar, que é como se fosse a filmagem de tudo o que aconteceu, a gente acessa o período gestacional. E ali foi extremamente revelador para você, né, Solange? Conta pra gente Foi. aí como que foi a sua experiência com a liberação dos traumas gestacionais. O que mais melhorou na sua vida? O que foi descoberto lá e você percebe que mais melhorou na sua vida? Bom, eu percebi, semana passada que a gente conversou, eu até comentei com você em relação à minha mãe e meu irmão, né? Melhorou a forma de como eu vejo a minha mãe hoje em dia. Eu não tenho mais a minha mãe viva, né? Como eu a vejo hoje em dia e o meu relacionamento com o meu irmão também, que já é falecido. Em relação a ele,
Era, era um sentimento assim, meio que de culpa. Eu sentia uma culpa, né, em relação a ele. E isso estava me fazendo muito mal. Até teve dia 21 de setembro, a gente fez uma sessão no dia 20, dia 21 foi quando ele sofreu o acidente. E naquele dia eu nem tinha me ligado que era isso. E ele começou a vir na minha cabeça, vim, e aí eu lembrei, até falei com a minha irmã, que foi o dia que ele se acidentou. E depois que a gente fez essa liberação, eu consigo ver agora o meu irmão, apesar de eu ainda me emocionar falando dele, porque eu sinto muita saudade. Não sinto mais culpa em relação a isso. Eu consigo vê-lo diferente, porque eu achava que o meu irmão, não consciente, eu não achava consciente, mas inconsciente, era como se ele tivesse vindo atrapalhar a minha relação com a minha mãe e meu pai, porque os meus pais queriam muito um menino. E aí nasceu eu. Então era a última. E depois veio meu irmão. Então eu devo ter me sentido lá criança bem, devo ter me sentido rejeitada, e era o que eu sentia, né? Então eu colocava a culpa no meu irmão. Mas Sim, depois disso, eu consegui até sentir, assim, que não sei quem acredita nisso, mas eu sentia que o meu irmão era como se ele tivesse assim em paz e eu também. Eu sinto hoje em dia assim como se eu tivesse me libertado desse sentimento em relação ao meu irmão. sim. Então, E eu acredito também que uma outra coisa que foi extremamente tratada, extremamente liberada na liberação de traumas gestacionais, foi a questão do perfeccionismo. Então, você sim, vem de uma família de várias meninas, não é isso? meninas. Aí, o seu pai queria um menino, a sua mãe queria um menino. Estava fazendo uma tentativa para ter um menino, não é isso? Sim, E veio uma menina. Então, essa expectativa dos pais lá dentro do período gestacional, e principalmente na hora do parto, né, em que se depara com uma menina, ou quando sabe um pouco antes, isso é sentido pelo bebê como uma rejeição. sim, Então, para ganhar a atenção e a aprovação dos pais, a criança faz qualquer coisa, inclusive tentar ser perfeita. sim. Então, uma boa parte do perfeccionismo que você tinha vinha dessa necessidade de tentar agradar e ser aprovada pelo seu pai e pela sua mãe. Sim. E E aí, eu quando a sempre gente foi lá atrás, porque a gente volta lá atrás, primeiro olhar, olha só, o primeiro, a primeira sensação, olha só, o que que a gente vê na liberação do trauma gestacional, gente, que impressionante. O que a sua mãe pensou, como ela se sentiu quando ficou sabendo que estava grávida? Ficou feliz, mas quer um menino. Ali já começou a rejeição. O que que Uhum. seu pai pensou e sentiu quando a sua mãe falou para ele que estava grávida? Ficou feliz, mas quer um menino. Ali já começou, meu Deus. Eles querem um menino, eu sou uma menina. Então, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa para ter uma vantagem, para ter a aprovação deles. E aí vem a questão do perfeccionismo. A primeira olhar no nascimento, né? Acaba de nascer, o primeiro olhar da mãe, o primeiro olhar do pai. Aquilo é marcante, é incisivo dentro da consciência e reflete comportamentos a vida inteira. E aí o que a gente faz? Então, beleza. Olha para o papai e diz, olha para a mamãe e diz, pai, mãe, eu sei que vocês querem um menino. E eu sou uma menina. E eu me senti rejeitada por isso. Ou seja, a gente valoriza o sentimento que a criança teve lá atrás e que o adulto acaba tendo, gerando perfeccionismo. Mas eu não aguento mais sofrer com isso. Por conta disso, pai, por conta disso, mãe, eu sou perfeccionista. Por conta disso, eu sofro de ansiedade porque eu quero que tudo saia do jeito exato que eu gostaria que saísse. E eu sofro, eu faço meus filhos sofrer, eu faço meu marido sofrer por conta do meu perfeccionismo,
por conta da minha ansiedade de querer tudo rigorosamente de um jeito perfeito. Pai, mãe, eu não aguento mais viver com isso. Essas são as falas que a gente vai fazendo. Então, tá tudo bem que vocês queriam um menino. O que importa é que vocês cuidaram de mim, vocês me amaram e hoje eu sou capaz e totalmente habilitado a ser feliz. Muito obrigado assim mesmo. Essas são as falas de liberação dentro da sessão que fizeram com que realmente a Solange deixasse a ansiedade e o perfeccionismo de lado. Não foi isso, Solange? Sim, foi. E deixando isso de lado, essa ansiedade de ser perfeccionismo, nossa, eu sou uma outra pessoa hoje em dia. Eu sou a Solange que eu gostaria de ter sido lá atrás. Se eu tivesse tido a oportunidade de ter te conhecido antes. Hoje eu sou uma pessoa muito mais tranquila, mais feliz, mais alegre. Eu sou uma pessoa muito. Eu sou tímida, porém eu sou muito palhaça, assim, de tirar sarro, fazer piada e tal. Aqui dentro da minha casa, eu não era assim, sabe? Sempre com a cara fechada, carrancuda, exigindo muito, essa perfeição que não existe, só na minha cabeça que existia. Cobrando muito de todo mundo, ninguém podia errar, nem eu, né? E sofria muito com isso. E agora não, agora eu sou essa pessoa que eu gostaria de ter sido a vida inteira, mas agora é daqui para frente. Que legal. Que maravilha, viu, Solange? Então, parabéns aí pelas suas vitórias, parabéns pela sua entrega ao processo, parabéns pela sua decisão, parabéns por estar aqui, nessa live aqui, mostrando para as pessoas que isso é possível, porque você sofreu muitos anos da sua vida com isso, entende? E Sim, como você, tem muitas pessoas sofrendo com isso. E acredito que foi decisivo para você também acreditar que o processo podia acontecer, que você poderia ter o resultado que você queria, quando você viu os testemunhos dos outros sim. mentorados meus, outros alunos do método ALV, que traziam justamente esses processos de cura do coração, da consciência, das relações interpessoais. Então, parabéns pelas suas grandes conquistas. Eu fico extremamente feliz em fazer parte, né, dessa transformação na sua vida. Conta sempre comigo. Eu que agradeço a oportunidade de ter você na minha vida e você está me ajudando muito nesse processo e me ajudando a ser a Solange que eu deveria ter sido todo esse tempo que eu fiquei sofrendo sem saber o que era. Só uma coisa, e depois dessa liberação que a gente fez em relação aos meus pais e meu irmão, aí eu entendi por que eu fazia tudo que o menino fazia. Eu jogava futebol, eu andava a cavalo, andava de bicicleta. Eu não queria brincar nada de menina, era só coisa de menino. Então, aí eu falei, meu Deus, foi por isso que eu sempre fiz isso. Eu queria chamar a atenção do meu pai, da minha mãe, e falar, não, eu sou um menino. Eu só, eu queria dizer que eu era um menino, só que eu era uma menina. E aí que gerou a ansiedade, o perfeccionismo que eu trouxe para minha vida inteira. Tem o lado bom, porque eu sempre fiz tudo muito certinho, as minhas coisas da minha vida. Mas tem um lado ruim que me fez sofrer. Tanto na relação com os meus filhos, para criar os meus filhos, eu sei que eu fiz eles sofrer. E na relação com as pessoas e no meu casamento. Mas agora tudo tá diferente, tudo tá bom, né? E vai continuar assim, se Deus quiser. E com a sua ajuda, claro. Com E obrigada certeza. por ter deixado eu dar meu depoimento aqui. É muito bom poder falar para as outras pessoas o quanto você pode nos ajudar nesse processo que a gente fica meio perdido. Ficava achando, nossa, achava até que eu tinha algum problema mental. E eu não tinha nada disso. Era só uma questão de tempo e achar a pessoa certa para ajudar a gente colocar, mostrar o, o verdadeiro caminho, o caminho certo que a gente tem que seguir. E você foi essa pessoa na minha vida. Sim, que bom. Muito Obrigada. obrigado. Obrigado mesmo.
E sabe, Solange, lá atrás, desde os 12 anos de idade aproximadamente, quando eu decidi ser psiquiatra, eu já pensava nisso, sabe? Eu pensava o quanto as pessoas sofriam emocionalmente e que tinha que ter algo diferente. Até porque eu tinha uma tia que tinha um transtorno mental e que não conseguia um tratamento efetivo. Então eu olhava para aquilo e falava, gente, tem que ter alguma coisa a mais. Não pode ser só essa coisa de um remédio, de deixar as pessoas dopadas. Né? Tem algo a mais. Naquela época eu levava muito para questões espirituais, mas depois eu vim vendo que é lógico, tem a questão espiritual, o contato com Deus é fundamental, mas tem a questão emocional, tem a questão dos vínculos, tem a questão do autoconhecimento, do olhar para dentro de si, né? E isso é algo que depois que a gente começa é tão bom que transforma a vida da gente. Eu mesmo vim para esse caminho através da dor, né? Eu tive no, nos começos, nos primeiros 4, 5 anos da minha vida profissional, né? Quando eu formei em 2005 lá, eu tive uma depressão grave, né? Identificado, eu estava com uma irmã abortada da minha geração, né? Da minha família, uma irmã minha. Então, eu pude me libertar disso. E quando eu me libertei disso, e eu fazia tratamento convencional, médico, eu tomava medicação e não melhorava, não. Era sempre aquele tratamento meia boca. Mas a cura veio ali. Aí, a partir dali, eu falei, é aqui que eu entro. É aqui que eu vou me descobrir. E todos que estão na lives aqui estão totalmente convidados a também descobrir, a também entrar nesse processo de autoconhecimento. Sim, Solange? Mais uma coisa só que eu também, que eu quis também, depois que a gente começou, que eu queria procurar ajuda, porque depois que a gente fez a primeira e a gente conversou, é a questão de encerrar o ciclo, porque eu não quero passar isso para os meus filhos. Eu não quero passar o sofrimento que eu tive, passar para eles. Não, né? Porque eu acredito que vai passando de geração para geração, que nem você me falou. Então eu não quero isso. Então, por eles, primeiro por mim, claro, eu procurei ajuda, e também por eles, eu procurei fazer isso para que eles sigam a vidinha deles livres de tudo isso, entendeu? Sim. Não, Então, e e isso é agora eu. fantástico. Isso é fantástico no método, porque quando a pessoa, né, faz uma providência superficial e melhora alguma coisa na vida, ela até melhora na vida. Mas quando essa mudança é bem profunda, como a gente faz, melhora muito na vida e, assim como as pessoas herdam sofrimentos das gerações anteriores, também herda a cura. Uhum, Então, a cura, seja de relacionamento de casal, seja de uma cura de uma depressão, de uma ansiedade, seja de uma questão profissional, financeira, saúde física, seja qualquer questão, uma cura, um sofrimento que você resolve na sua vida, você transmite automaticamente aos seus filhos essa cura. Ou seja, assim como eles aprendem o sofrimento, eles aprendem a cura. sim, Então eles já ficam libertos. A geração seguinte, ela já vem com mais capacidade de leveza e de realização do que a anterior. Isso acontece já de geração em geração. Porém, com o processo de liberar traumas, isso fica muito potencializado, isso fica muito mais rápido. A gente não tem mais que passar tantos sofrimentos que os nossos pais passaram. E muito menos deixar os nossos filhos passarem por esses sim, sofrimentos. E isso, sim. nós como pais ficamos extremamente motivados a fazer o que tem que ser feito, né? Porque às vezes a gente até a gente sofrer, não aceita? Sim, mas Mas filho não. filho a gente. O Filho filho não. não. Filho Essa. não. Então, Então, poxa, não foi fácil você liberar os traumas da sua gestação, por exemplo. Não foi não, fácil liberar os traumas da sua infância, das gerações anteriores. Dói liberar trauma, dói, demais, chora, né? demais. Gasta o lencinho que não acaba mais, lencinho para tanto que a gente Sim. chora dentro dos processos. Mas, poxa, vale a pena demais. Mas vale muito a pena.
Teve momentos, né, que eu achava que eu não ia conseguir voltar, mas você ficou ali firme comigo e eu conseguia voltar, mas parecia que eu não ia conseguir voltar mais. Mas Uhum. é muito, muito, muito dolorido, mas a gente consegue, a gente dá conta. E é muito bom Sim. depois. Tinha dias que eu não queria ir para a sessão, aí eu ia e a gente fazia tudo aquilo e depois eu me sentia tão bem que eu queria sair gritando assim, falando, sabe? Não sei explicar, uma sensação muito boa, de realmente de liberdade, de liberação, sabe? Assim, muito bom. Sim. É porque esses pesos de traumas a gente carrega a vida inteira, né? A gente carrega a vida inteira, né? Da infância, vida inteira, né? Da gestação, vida inteira. Então, quando a gente consegue se libertar disso, é uma sensação de liberdade, de leveza. Nossa, agora eu Isso. posso, né? Agora eu posso ser feliz com meu marido. Agora eu posso me sentir uma boa mãe, né? Agora eu posso me sentir alegre, tranquila. Agora eu posso não discutir com alguém sem precisar, como acontecia no Aham, passado, sim. né? E todo mundo que está nessa live aqui também pode. Estão todos convidados para conhecer mais a liberação emocional, que realmente tem as suas bases na constelação familiar, porém vai bem além no sentido de efetividade da liberação em si. Porque o que eu reparei? A constelação familiar te leva a um diagnóstico, ou seja, você acaba sabendo que o seu problema está com o seu pai, porque você está repetindo aquele comportamento X dele, ou com a sua mãe, porque você está repetindo uma questão semelhante à dela do relacionamento. Rapidinho você começa já a perceber as repetições, mas demora para você conseguir mudar o seu padrão de sofrimento. E o que a Sim. liberação emocional agrega é exatamente a técnica, o processo com expansão de consciência que te ajuda a se libertar desses traumas. E para conhecer e se aprofundar mais nisso, você tem alguns caminhos que estão no link da minha bio. Lá tem o link para falar com a minha secretária, para agendar uma sessão. Lá tem o link do método ALV, onde você tem lá uma aula gratuita e dentro da aula já tem uma autoliberação poderosíssima, semelhante a uma meditação guiada, para você fazer lá gratuitamente, para você conhecer o processo, e ali você pode se inscrever e entrar para a turma do método ALV. E lá também na minha bio tem um formulário por onde eu seleciono os meus mentorados. Por quê? Vamos supor que eu conduzisse Solange a uma treta brava lá da infância e a Solange dissesse assim, não, isso não podia ter acontecido. Não, isso, meu pai não podia ter feito isso, minha mãe não podia ter feito isso. Vamos supor que ela resistisse ao processo. Aconteceria um processo, uma coisa que chamamos de retraumatização. O problema na vida dela, de relacionamento, seja qual for, ia piorar. Então, para não correr esse risco, eu seleciono os meus mentorados por dois caminhos possíveis. Tem um formulário onde tem 43 perguntas, aonde você responde essas perguntas lá na minha bio, e através dessas suas respostas, eu consigo perceber o seu timing para fazer o que tem que ser feito, para realmente estar disponível para liberar dores do passado. Porque quando a pessoa está muito na birra da criança interior, ela não consegue. Então, não é o timing de estar aqui, né, na mentoria ou na sessão de liberação emocional. Né, engraçadinha? Que Ela não linda, pode ver o de live. Ela vem aqui dar que oi pro linda. pessoal. Fala oi pro pessoal. Fala obrigada. Oi. Beijinho, papai. Beijo. E, então, eu seleciono e aí quem preenche lá aquelas perguntas, eu também faço uma entrevista. Então, esse é um caminho de selecionar para fazer a mesma mentoria que a Solange fez. O outro caminho é fazer uma sessão. Você agenda uma sessão e dentro dessa sessão, que foi como fizemos, né, Solange? A gente fez uma Sim, sessão e dentro da sessão eu já vou te liberar, já vou te levar de frente com o seu maior trauma. E ali eu consigo perceber o cliente que está
disponível para liberar, e esse vai ter excelentes resultados, como a Solange teve, e eu também consigo perceber se a pessoa está na resistência, está querendo manter a dor. Aí a gente faz o que é possível e eu não chamo para mentoria. Mas quando a pessoa realmente faz uma sessão e se entrega ao processo, tem resultado, é aí onde eu falo, olha, eu gosto de trabalhar com gente assim, gente que faz o que tem de ser feito. Então, se você quiser, você pode dar continuidade através do processo de mentoria. Sim. E é esse o caminho. Vale muito a pena. Quem tiver disposto realmente a melhorar, façam. Que eu recomendo, muito bom. Maravilha, só. Muito Muito obrigada, obrigado. doutor. Deus te abençoe infinitamente. E Amém. parabéns por tantos resultados. Um abração. Tchau, Obrigada. pessoal. Até Outro. mais. Tchau. Gratidão a todos. Valeu. Tchau, tchau. Até. Tchau.